Ativei e vou começar. Então, vocês estão com os microfones todos desativados. Qualquer coisa que vocês quiserem falar, é só me interromper e ativar o microfone e falar. Não manda pelo chat, porque como eu estou aqui com a tela do slide, pode ser que eu não veja o chat. É melhor vocês me interromperem pelo áudio mesmo, para eu poder parar, tá bom? Uma coisa que eu tenho para falar com vocês é em relação à nossa composição da nossa nota. Porque como a nossa disciplina não tem prova, a nota é somente do trabalho, do TCC1. E a gente, como não está tendo aula presencial, que eu sempre avalio assim, para compor a nota, eu avalio a participação na aula, no sentido de levar o trabalho para eu ver, e aí, né, se faz ou não faz as sugestões que eu dou e etc. Como a gente não está tendo esse contato presencial, isso aí vai ser avaliado de acordo com os e-mails que eu receber. Eu tenho passado algumas coisas para vocês irem fazendo em relação aos trabalhos. Somente 2 duplas me enviaram alguma coisa no e-mail. Eu sei que tem dupla que ainda não conseguiu decidir sobre o que vai escrever, tá? Isso, infelizmente, é normal, é natural que tem gente que tem mais dificuldade de escolher. Mas é ruim porque vocês estão perdendo tempo, né? Infelizmente. Tem dupla que já me mandou, já olhei, já li, já respondi algumas coisas, inclusive vou até falar outras coisas hoje. E quem não mandou nada, eu preciso que comece a ler mais. Eu sei que vocês estão lendo, pesquisando, alguns me perguntam algumas coisas, mas vocês vão ter que ler mais a respeito dos assuntos da disciplina para escolher um tema. Deixa eu ver o que a Erika mandou aqui. Tá bom, professora. Obrigada. Não, eu entro, mas eu não escuto nada. Aí eu clico na paradinha. Ouvir áudio. Aí eu clico. Aí vai lá na tela. Clico em você, mas eu não tô te ouvindo. Nada, entendeu? Mas então tá, eu vi que tá. Depois você disponibiliza a aula que eu vejo. Tá. Então, e aí, a disciplina, ela só vai caminhar, cada dupla, cada grupo, cada dupla ou em trabalho individual, só vai evoluir na disciplina se tiver produzido alguma coisa. Então, eu preciso que vocês comecem a ler mais e pesquisar para escolher um tema. Eu não posso escolher um tema para vocês. Eu posso dizer, ó, esse tema é legal, esse não é, esse vai ser fácil, esse vai ser mais difícil. Agora, escolher eu não posso, infelizmente. Se eu pudesse, eu escolhi um tema para cada um, mas eu não posso fazer isso. E as duplas que eu recebi, os trabalhos, só foram 2. Então, eu estou preocupada pelo fato de eu perceber que vocês não estão, não é dizendo que vocês não estão engajados, porque eu não tenho como saber se está engajado ou não, se está pesquisando ou não, e se está só com dificuldade para escolher mesmo. Mas é necessário que vocês tomem essa atitude o quanto antes, porque senão vocês vão acabar sendo prejudicados no final. E aí, como a gente não está tendo encontro presencial ainda, por conta da suspensão das aulas presenciais, eu vou avaliar, eu ia avaliar, colocar uma nota para o primeiro bimestre e uma nota para o segundo bimestre. Mas eu não vou fazer isso pelo fato de a gente não estar tendo aula presencial e pelo fato também de eu perceber que a maioria dos trabalhos das duplas ainda não escolheram os temas. Então, eu vou deixar para avaliar só no final do semestre, uma nota só, e eu vou repetir a mesma nota para o primeiro bimestre, segundo bimestre. Só que essa nota, eu não vou avaliar somente o trabalho escrito que vai ser entregue no final. Como eu falei no e-mail, eu vou avaliar a evolução do trabalho. Então, por mais que tem gente que não me mandou o trabalho ainda, quando mandar o trabalho, eu vou avaliar, eu tenho uma pastinha no computador com cada dupla, com cada arquivo que vocês vão me mandando. E aí eu tenho um controle onde eu vou marcando os critérios que eu uso para avaliação do trabalho. E aí o trabalho pode estar perfeito no final. Se eu não acompanhei a evolução daquele trabalho, não vai ter nota. Então, não adianta chegar no final com o trabalho pronto, que eu não vou receber, tá, gente? Então, eu vou mandar no e-mail novamente para isso ficar bem claro, mas depois não dizer que eu não avisei. Eu não aceito trabalho que chega pronto no final, sem eu acompanhar a evolução desse trabalho. Que evolução é essa? Como tem gente que já me mandar o arquivo com o formatinho já começando a fazer, por mais que não tenha ainda muita ideia do que vai escrever, mas já colocou capa, contracapa, as páginas para cada coisa
que vai escrever, já tem lá uma ideia de um tema, já tem mais ou menos uma noção de objetivo. Ah, professora, mas o meu é projeto, não é monografia, eu não preciso escrever objetivo. Precisa sim, porque mesmo sendo projeto, você tem que escrever uma introdução do seu trabalho. Então, mesmo que você já escolheu que vai fazer um projeto estrutural lá, utilizando um programa tal, você tem que escrever isso no arquivo e me mandar para eu pontuar a evolução do seu trabalho no meu computador. Ok? Ok? Vocês estão me ouvindo? Ok, estamos te ouvindo sim. Beleza. Ok. Então, alguém tem uma pergunta para fazer em relação ao trabalho, em relação ao título, ao tema, ao que está pensando em pesquisar? Esse é o momento. Não? Não? Então ninguém tem dúvida. Então tá todo mundo. Então a dúvida é o que escolher, é isso? A dúvida é sobre o que escrever? Pelo menos, falando da dupla de eu e Ítalo, a gente pensou em alguns temas, mas não conseguiu decidir. E acabou que teve esse negócio do coronavírus e eu tô aqui em Tamaraju e tô em Teixeira. Carol e quem tá falando? Carol e quem é a sua dúvida? Carol e Ítalo. Ítalo. Sim, aí vocês não estão se encontrando mais para decidir, é isso? É, só que a gente tem mais ou menos uma ideia do que a gente vai fazer. Eu acho que a gente chegou até a conversar com você na última aula presencial que teve, só que na última semana de aula presencial eu também faltei porque eu estava doente. Uhum. Então, Carol, então a sugestão que eu dou para vocês é que vocês mantenham um contato no WhatsApp mesmo, comecem a conversar sobre esse tema, se é esse mesmo que vocês vão fazer. Cada um na sua casa dá uma lida do que já tem escrito sobre isso e começa, por mais que vocês mudem, porque é comum vocês começarem a escrever, o que vocês vão escrever agora de objetivo não necessariamente vai ser o que vai ficar para o final, entendeu? A gente vai mexer muito no trabalho. Eu vou sugerir alteração, o orientador também vai sugerir alteração, mas precisa começar a escrever. Só querer fazer, escolher alguma coisa, mas não escrever, não vai render, entendeu? Vocês perdem tempo. Então, por mais que vocês não estão conseguindo se encontrar presencialmente, comece, nem que você faça um rascunho, manda para ele olha, ah, Carol, tá bom, não tá, não tá. Vocês têm que começar a se adaptar ao processo de desenvolvimento do trabalho, que é justamente esse, escrever, mandar por e-mail, esperar ele responder, devolver. Aí vocês vão criar um jeito de um mexer no arquivo do outro, você faz de outra cor, ou utilizar a ferramenta do próprio Word, de edição de arquivo. Então, tem algumas formas, vocês têm que começar a descobrir a melhor forma para vocês trabalharem, mas para isso precisa ter um filho. Vocês precisam criar o filho de vocês, que vai ser o arquivo do trabalho de vocês. Deixa eu ver o que a Catiele está falando aqui no grupo. Eu não consigo ouvir, já entrei e saí várias vezes. Oi, Catiele. É uma pena você não estar conseguindo ouvir, provavelmente é por causa da sua internet. Eu estou gravando a aula e eu vou disponibilizar o vídeo dessa conversa aqui, dessa aula que a gente está tendo depois lá na nuvem quando terminar, tá? Então, infelizmente, se você não conseguir ouvir, não conseguir acompanhar, ou você fica só vendo os slides, mas não é muito interessante, vocês não vão ouvir a explicação, então você assiste depois o vídeo, tá bom? Isso vale para todo mundo que não está conseguindo ouvir, tá, gente? E para a semana que vem, a gente tenta uma outra ferramenta para ver se vai ser melhor. Beleza? Então, Carol, a sugestão que eu dou é essa. Vocês têm que começar a produzir, mesmo que não tenha ainda muito certo o que fazer, já tem uma ideia, mas não está definido, só vai ficar definido a partir do momento que vocês começarem a trabalhar essa ideia, a lapidar essa ideia. Tá bom? Tá bom, professora. Muito obrigada. Nada. Mais alguém? No caso, eu e Jonatas, nós mudamos aquilo que a gente estava conversando com você daquela vez. Nós decidimos fazer um projeto estrutural. Aí agora nós estamos vendo como a gente vai fazer. Estamos pensando na estrutura de como vamos fazer. Nós até já pedimos a opinião de alguns professores para ver se eles podem nos dar algumas luzes de como a gente vai fazer. Que aí, terminando isso, sabendo como a gente vai fazer, nós vamos começar a fazer o objetivo e as outras coisas que você tinha pedido para mandar para você.
Hoje eu vou mostrar a estrutura desse projeto, aí vocês já podem ir fazendo em cima de como eu passar para vocês. É Misael e quem? A dupla, você falou? Eu não ouvi? É Jonatas Nascimento, sem ser o cowboy que está assistindo o outro. Tá bom. Beleza. Mais alguém Obrigado. quer falar? Professora, eu tenho uma dúvida com relação à orientação de professor, como é que vai funcionar com isso? Primeiro, quem tá falando? Só para eu anotar aqui. Gabriel, Oi, Gabriel. O que você quer saber? com relação à orientação, se a gente precisar de orientação do professor, depois de definir tema, por exemplo, Não, como é que vai orientação, funcionar? então, assim, orientação de professor mesmo, efetivo, para entrar como orientador, é só no TCC 2. No TCC Ah, sim, entendi. que é o semestre que vem. Agora, no TCC 1, o professor, você pode procurar ele para dar sugestão, ver o que ele acha, entendeu? E o que é comum também? Vamos supor que você vai falar de um... Você já tem mais ou menos um tema ou não? Sim, eu mandei no seu WhatsApp lá, mas eu fiquei de mandar o arquivo, vou mandar por e-mail hoje. Sim, tá. Então, vamos supor que você esteja pensando em fazer sobre... Deixa eu pegar um tema que outro grupo já fez. Um projeto elétrico. Projeto da rede elétrica. Aí, Sim, você escolheu isso, você já sabe mais ou menos qual professor que tem a ver com isso aí. Aí você pode procurar o professor, entrar em contato com ele, falar, professor, estou pensando em fazer assim, 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 o que você acha e tal. Isso vai dar ideia. E aí você já pode, se você tiver interesse em um professor específico, já pode fazer o contato com o professor. Professor, e o semestre que vem você vai poder me orientar? Porque assim, como que acontece? Geralmente, a gente, quem determina quem vai ser o orientador não é só eu. Sou eu, mais o coordenador, mais o orientador e mais a opinião de vocês. Então, mais para frente, quando vocês já tiverem decidido mais ou menos o que fazer direitinho, eu vou fazer uma lista de todos os temas dos trabalhos e vou perguntar a vocês qual é o professor orientador que vocês têm preferência. Mas não significa que vai ser o orientador que vai ser escolhido para vocês, entendeu? A gente vai tentar atender a preferência de vocês, mas lógico que tem um limite de quantidade e vai ser assim, de acordo com a área do professor. Por exemplo, eu não posso orientar um TCC que vai falar de projeto estrutural. Eu não tenho habilidade para isso. Se colocar um projeto, um trabalho sobre gestão de projetos, aí eu já posso orientar porque é da minha área. Você entendeu? Então a gente vai escolher o orientador de acordo com a sua sugestão, de acordo com a disponibilidade do orientador e de acordo com o limite de trabalho que ele vai poder pegar. Então, se você já tem um tema e você já tem uma afinidade maior com um professor, ou já sabe que é uma área boa, porque a gente sempre tem um professor ou outro que a gente tem um contato melhor, né? E aí você pode já entrar em contato com ele e falar, professor, o senhor tem interesse, poderia me orientar? Porque aí quando a gente procurar esse professor, ele já vai falar, não, ó, o trabalho de fulano aqui, pode botar para mim que eu já estou acompanhando. Eu já dei uma entendi. entendeu? Então tem as minhas mães estão tentando fazer um trabalho aí com adicionando um componente orgânico dentro do concreto, aí já perguntaram os professores, aí teve professor que gostou, teve professor que não gostou, então esse que não gostou, ela não vai querer que oriente, né? Sim, entendi. Esse que gostou. Então, vocês já podem, quando for pensar no que escrever, já pensar num ou dois professores que vocês acham que seria legal para orientar, e aí me passar, que eu vou fazer a lista, e quando for o momento, a ideia nossa é que a gente, quando terminar o semestre, esse semestre, já tenha determinado quem vai ser o orientador de quem. Para quando voltar às aulas, depois do recesso, né, que a gente não sabe também como vai ser por causa da pandemia, quando começar o segundo semestre do ano, você já ter em contato com um orientador, para não perder tempo. Certinho. Mais alguém? Não? E não, né? Então tá. Gente, a aula de hoje, eu não sei se eu já mandei esse slide para vocês, mas se eu não, mesmo que eu tenha mandado, eu vou explicar um detalhe que vocês precisam entender a respeito da diferença aí do que vai ser a monografia e o projeto. Eu já falei em sala de aula um pouco por cima,
E agora eu vou dar os detalhes para que vocês, quando forem escolher o tema, ou vocês já terem um pouco de noção se vai ser caminhado para a monografia ou se vai ser para o projeto. Mas isso não impede que mude, porque tem casos de aluno que começou como monografia e virou projeto, e tem casos também do contrário, que começou projeto e virou monografia. Então, não significa que o que você escolher agora vai ficar, mas é bom você já ter noção do que vai ser em cada tipo de trabalho. Então, primeiro, eu mostrei para vocês uma aula e mandei também no e-mail uma tabela como essa aqui, de todos os elementos que tem que ter no projeto ou na monografia independente. Esse caso aqui que eu vou mostrar é para quem pretende fazer monografia. Mas quem vai fazer projeto, presta atenção também. Quem já escolheu o projeto, presta atenção, porque se mudar de ideia, né, já está sabendo. Depois não precisa vir me perguntar. Então, se você pretende fazer monografia, quem acompanha o cursor do mouse, essa primeira parte aqui, que está vermelha, lá no arquivo que eu mandei antes, tem mais coisa, porque aqui são só o que você tem que colocar nesse pré-projeto, a gente chama. Pré-projeto é a monografia no TCC1. Quando vira TCC2, aí é monografia. No TCC1 a gente chama de pré-projeto. Mas se você seguir aquele outro lá que é mais completo, é bom que já fica valendo para o TCC2. Então, essa primeira parte aqui de elementos pré-textuais, não tem problema você fazer desse jeito ou do outro jeito do outro arquivo. Eu acho melhor fazer seguindo o outro, que é o que está no manual da fase, porque já fica completo para o TCC2, né? Não tem problema. Então, essa parte aí vermelha que eu destaquei, você aqui tem menos elementos do que o outro lá da monografia final, mas você pode fazer assim ou já pode deixar do outro jeito que é completo. Essa outra parte de baixo a gente chama de elementos textuais. Aqui, para quem vai fazer monografia, tem que dividir desse jeito. 1, introdução, 2, justificativa, 3, objetivos, 4, referencial teórico, 5, metodologia, 6, recursos e 7, cronograma. Vai dividir desse jeito. Quando virar TCC2, aí a gente vai mudar um pouco, mas para TCC1 é desse jeito aqui que a gente vai fazer. Quem for monografia, então já vai seguir essa divisão. Obrigatoriamente, na introdução, você vai escrever o problema e a hipótese, que eu vou explicar melhor como elaborar o problema e hipótese. Eu já até na aula já expliquei que o problema é em forma de pergunta, né? Falei que era a hipótese, mas aí quando eu pegar os trabalhos em si, eu já vou corrigindo e dando uma orientação melhor. A justificativa, os objetivos, tudo isso separado, em tópicos separados. Quando virar monografia, aí a gente mexe um pouco nessa estrutura, porque para monografia no TCC2 é um pouco diferente. Então, na introdução, a gente vai fazer contextualização do tema. Volta aqui. Na introdução, tem que ter a contextualização, o tema, o problema e as hipóteses. E deve você considerar a atualidade e a relevância do tema. O que é isso? Você não vai pegar um tema que já está defasado. Tem que ser uma coisa que seja atual e relevante para o mundo da engenharia civil de hoje, né? Não vai pegar uma coisa que já está defasada, porque aí não tem por que você fazer o seu trabalho sobre isso. Então, na contextualização, dentro da introdução, você vai colocar lá, introdução. Aí você vai escrever um pouco, falando um cenário, uma reflexão sobre o lugar, o cenário que o trabalho está inserido. O que é isso? Você não vai chegar já e cuspir. O tema do meu trabalho é concreto armado. Não. Você tem que fazer uma contextualização, fazer como na linguagem de vocês, uma encheção de linguiça. Tem que encher um pouquinho a linguiça, mas não é encher linguiça na verdade. É contextualizar, porque o texto do TCC, ele é um texto fluido, não é tópico, é texto. Então, você tem que apresentar um pouco o que você vai escrever, para depois você dizer o tema. E importante, tema é diferente de título. O tema é o assunto. O título é o nome que vocês vão dar para o seu filhinho lá quando terminar o trabalho. A monografia ou o projeto é um filho. Vocês vão considerar um filho. Vocês vão ver ele crescendo até ficar pronto.
E não se preocupe agora no título do trabalho. O título é por último. O título, se você escrever agora, você vai mexer, 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 mexer. E quando chegar no final, nem vai ser nada daquilo que você escreveu agora. Então, a preocupação agora é o tema, que é o assunto. Não necessariamente é o nome do trabalho. Depois que escolher o assunto, vocês vão escolher o problema de pesquisa, que é você escrever uma pergunta e aquela pergunta você vai responder com o trabalho. Então, como agregar pneus no concreto armado? Como se comporta um concreto com aditivo de pedaços de pneu? Alguma coisa em forma de pergunta, sabendo que o objetivo do trabalho é responder a sua pergunta. E as hipóteses, a gente chama de opcional para a monografia aqui. A hipótese é opcional, mas é bom traçar a hipótese, porque a hipótese ajuda a você dar caminho, nortear o seu trabalho. A hipótese vai ser afirmações que você vai verificar se é verdadeiro ou não, ou seja, são suposições. Você supõe uma coisa e aí escreve e com o trabalho lá no final você vai dizer se aquela suposição era verdadeira ou era falsa. Tudo isso tem que estar dentro da introdução. Depois, o tópico 2 vai ser a justificativa, que é onde você vai dizer o porquê daquela pesquisa. O que levou você a escolher aquela pesquisa? Qual é o seu interesse em pesquisar aquilo? E isso pode ser um interesse particular, uma curiosidade, ou um interesse por conta de ter um significado científico, uma relevância social. Então, você vai explanar qual foi o seu interesse, qual foi o motivo por você ter escolhido aquele tema, né? Então, tanto da relevância ou social, científica ou acadêmica, e a abrangência do assunto mesmo. Se você vai abranger, falar daquele assunto localmente ou no estado, né? Vai delimitar aquele assunto. Depois, no 3, vocês vão escrever os objetivos. Os objetivos a gente vai dividir em 3.1 e 3.2. No 3, deixa eu ver aqui o grupo. Também não estou conseguindo ouvir, é uma pena. No 3.1, você vai chamar o objetivo geral, que vai ser o que você quer com o trabalho, que é geralmente o objetivo geral é o que responde o problema. O problema é uma pergunta e o objetivo geral é uma forma para você conseguir responder aquela pergunta. E o objetivo específico vai indicar os detalhes que você vai ter que desdobrar o passo a passo para chegar no geral. Aí o específico a gente coloca de 3 a 5 objetivos. E aí... Misael ajudando aqui. E o objetivo, você sempre vai usar os verbos do infinitivo, aqueles verbos da taxonomia de Bloom, que eu mostrei lá no começo da aula, na primeira aula, eu mostrei para vocês da taxonomia de Bloom. Tem dentro de alguns slides aí, tem os níveis vamos chamar assim, de força do verbo. Tem o verbo que é só de determinação, tem verbo de análise, então cada objetivo tem que enquadrar dentro de um grupo daquele ali. Depois, vocês vão escrever sobre o referencial teórico ou a revisão de literatura. Aqui vocês vão fazer todo um levantamento da bibliografia que já existe sobre aquele assunto e vão dividir de maneira que fique do macro para o micro, né? Se você vai falar da adição de componente orgânico no concreto para dar mais maleabilidade, vamos dizer assim, ou mais resistência, você começa falando do concreto, do histórico do concreto, dos tipos de concreto, vai dividindo do amplo, do macro, para o micro, fazendo um tópico como um sumário de livro mesmo, até chegar no ponto específico daquilo que você quer abordar. Então, o ideal é que vocês terminem esse TCC1 com o referencial teórico pronto. Porque o que acontece? Muita gente escreve só 2, 3 páginas de referencial teórico, porque deixa para fazer de última hora, aí faz de qualquer jeito, só para ter nota, e aí chega no semestre que vem, o professor orientador pede para fazer tudo de novo, porque o referencial teórico ele tem que ter 15 páginas. Não vou dizer a quantidade de páginas, mas assim, 3 páginas não. O referencial teórico geralmente tem 15 páginas, 10, 20 páginas, dependendo do assunto. Então, quanto antes vocês começarem a escrever, melhor.
Depois, a metodologia. Eu vou fazer uma aula depois só sobre a metodologia, que tem os tipos de metodologia que a gente vai escrever, e aí, quando estiver mais para frente, porque agora não é o momento de vocês escreverem a metodologia, não, mais para frente, depois do referencial teórico. Mas, basicamente, a metodologia, agora a gente vai utilizar verbos no futuro, porque é o que a gente vai fazer, é o que vocês pretendem fazer no TCC2. Então, os verbos vêm todos no futuro. E a gente divide ela em alguns tópicos, que é o 5.1, que é o tipo de pesquisa, que é a aula que eu vou dar depois, explicando quais são os tipos de pesquisa, quais que vocês vão... Porque cada tipo de monografia tem um tipo de pesquisa, e aí eu vou explicar isso para vocês mais na frente. Aí o 5.2, que é o universo da pesquisa, que vocês vão falar um pouco do foco do trabalho, se é Teixeira de Freitas, se é uma empresa, se é uma BR, um trecho de BR, o que é o foco do trabalho, vocês vão colocar aí dentro do universo de pesquisa. No 5.3, procedimentos metodológicos, aí vocês vão descrever o passo a passo que vai seguir para fazer o trabalho. Por exemplo, eu vou fazer uma análise, se o meu objetivo é fazer a recuperação de uma estrutura, da patologia de uma estrutura. Então, qual foi o meu procedimento? Primeiro, visitar a estrutura, visitar o local, fotografar, tirar amostra, fazer medições, levar para o laboratório, testar fazer testes, etc, etc, etc. Você vai botar mesmo o passo a passo que você vai seguir para fazer o seu trabalho. Depois, no 5.4, entra os aspectos éticos. Isso aí é quando você tem relação com uma empresa. Aí a gente tem que fazer um documento que a empresa autoriza você fazer a pesquisa lá, resguardando a imagem da empresa, então não vai dizer o nome, a não ser que a empresa queira, né, que você diga o nome. Tem um documentozinho de autorização que vocês vão levar para a pessoa assinar. Vamos supor que você precisa você vai fazer uma visita numa obra, então você vai pegar a autorização do engenheiro responsável pela obra de você fazer aquela visita. Então, isso aí vai depender da particularidade do trabalho. E aí, quando for o momento, eu passo para vocês a cartinha, um modelo de autorização para o engenheiro assinar. O 5.5 vai ser a apresentação e análise dos resultados. É onde vocês vão dizer de que forma vocês vão analisar os dados que vocês obtiveram. Se foi feito em laboratório, você vai dizer o passo a passo do laboratório. Se foi feito visita técnica, você vai dizer o passo a passo da visita técnica, e depois vai dizer como que você analisou aqueles dados, se usou planilha eletrônica, Excel, se usou AutoCAD, vocês vão dizer como que analisou esses dados, se usou um software de renderização, tudo que vocês forem utilizar, vai dizer aqui na apresentação e análise dos dados. Feita a metodologia, vai fazer os recursos, que é o 6. Aqui você vai dizer todos os recursos necessários para executar o projeto. Então, se vai precisar de equipamento, vai colocar o equipamento. Se vai precisar de dinheiro para fazer viagem, vai colocar as custas. Tudo que é necessário para fazer o projeto, vocês vão colocar no recurso. Vai escrever uma tabelinha mesmo. Cronograma no 7, que você vai fazer o mapeamento do tempo do seu projeto. Então, geralmente faz em tabela, né? Você pode colocar as atividades na coluna e cada coluna na primeira coluna e as outras colunas meses, ou semanas, ou 15 em 15 dias, primeira quinzena, segunda quinzena, e marcando com um xizinho o mês que você vai fazer cada atividade. Ou então, vocês podem fazer um gráfico de Gantt. Não sei se vocês conhecem o gráfico de Gantt, é uma ferramenta que a gente utiliza na gestão de projetos. Pode ser assim, ó, como tabelinha, como eu falei, você tem aqui as atividades, coleta de dados, análise dos dados, implementação de melhoria, discussão, nanana, e os meses, por exemplo, e colocar o xizinho quando você vai fazer cada coisa. Ou então, um gráfico de Gantt, como esse daqui, que é você, quase a mesma coisa do de cá, só que aqui você coloca dentro das barras horizontais a quantidade de tempo, nesse caso aqui foi dias. Mas pode botar dias, semanas, mês, as atividades e as informações nas barras. É outra forma de representar um cronograma. Professora, eu tenho que seguir esse cronograma à risca? Não.
Você vai fazer um cronograma mais ou menos do jeito que você acha que vai ser o seu trabalho no segundo semestre. Se vai seguir, ele vai servir para te orientar, né? Se você colocou lá que tal atividade era para fazer em agosto e já é setembro e você não fez, significa que você está atrasado. Então, ele serve para orientar mesmo. A ideia é você colocar lá que no final de outubro seu trabalho está pronto, novembro é só revisão. Então, para você se orientar de como vai ser a evolução desse trabalho. Pronto, terminei a monografia. Alguém tem alguma pergunta? Lógico que foi rápido, né? Aí, quando vocês pegarem o arquivo de vocês, vocês já vão colocando nesse formatinho e aí a gente vai tirando as dúvidas, que as dúvidas surgem quando vocês estiverem fazendo. Perguntas? Não, né? Então, eu vou começar agora falando de quem pretende fazer um projeto. Voltando aqui, quem vai fazer a monografia, vou voltar lá na primeira tela, tem que ter tudo isso aqui no TCC1. Terminando esse semestre, esse trabalho tem que ter todos esses tópicos, senão ele está incompleto. Professora, Oi. tem que seguir essa ordem aí? Exatamente como tá? Exatamente como está. A monografia tem que seguir essa ordem aqui exatamente como está. Tem que ter todos esses tópicos, não pode estar faltando nenhum. Tá. E lá na estrutura do trabalho, então, a gente não coloca o tema, sempre é o título. O título é o que vai na capa. Sim. Mas o título a gente cria agora, mas não necessariamente vai ser ele no final, a gente pode mudar. Sim, Mas a diferença que eu tô falando é que geralmente quando vocês vão apresentar, geralmente você fala assim, o tema do meu trabalho é, e fala o título, entendeu? A gente tende a chamar o título de tema, e não necessariamente é igual. Entendi. Mais alguém? Alguma pergunta? Acho que não. Sim? Pergunta? Não. Deixa eu ver o chat aqui. Alguém mandou uma pergunta. Ah, ok. Então, monografia tem que ter todos esses tópicos completos, viu? Mesmo que o referencial teórico lá na frente pode ser que o orientador queira mexer, mas o ideal é que já esteja completo. O projeto, ele já tem essa estrutura aqui. Para o projeto técnico, agora, TCC1, eu vou querer pelo menos isso aqui. Esses tópicos, 1, 2, 3, 4, 5 até o 8, são iguais para o projeto TCC1 e para o projeto TCC2. Você vai fazer todos os tópicos. A diferença é que no TCC1 agora você tem elementos que você não termina. Você vai terminar no TCC2 com a orientação do professor. Você vai começar a ter uma noção do que você vai escrever, mas com o TCC2 você vai terminar. Então, tem que ter para o TCC1 já, quem for fazer projeto técnico, esses 8 tópicos. Primeiro, a introdução completa. O que vocês vão abordar na introdução? Vai ficar... Vocês vão dizer o nome do projeto, o objetivo do projeto, o que vocês estão desenvolvendo. Se for uma obra, o endereço da obra ou o endereço fictício. Se for uma obra, vocês vão colocar lá a localização geográfica, né? Que tem um nomezinho que vocês dão, que agora eu não estou lembrando, que bota lá um mapinha mostrando a visão de cima lá de onde é aquela obra. Tudo que for necessário para apresentar, introduzir o trabalho, por que vocês escolheram aquilo ali, aquele tema. Então, quem está escrevendo objetivo, mesmo que seja projeto, dentro da introdução você vai colocar ali o objetivo, problema, se formulou. Então, a introdução não é muito diferente da introdução da monografia, não. Só que a diferença é nos outros elementos. Depois da introdução, vem o memorial descritivo. O memorial descritivo, para o TCC1, o ideal é que ele já esteja completo. Lógico que a ser revisado, porque vocês vão, com o contato com o orientador, ele vai ver o que vocês escreveram e já vai dizer o que tem que acrescentar, o que tem que corrigir. O que é esse memorial descritivo? Vocês vão descrever detalhadamente o objeto que vocês estão projetando. Então, em forma de texto, vão representar lá quais são as soluções que vocês utilizaram, os métodos construtivos, quais são as justificativas para utilizar tal material ou tal material,
tudo que for importante e necessário para compreender os desenhos que vão vir na sequência, vocês vão colocar no memorial descritivo. Ah, professora, mas tem que estar completo? Sim, você vai fazer o que você acha que tem que ter. E lá com o orientador no TCC2, ele vai dizer o que tem que alterar, acrescentar ou não. O terceiro ponto são os desenhos técnicos. Os desenhos técnicos, vocês vão apresentar para o TCC1 os principais. Ô, gente, só um minutinho, estão me ligando aqui, é da fase. Alô? Oi, Cleiton. Boa noite, tudo bem? Eu estou dando uma aula, é importante ou pode falar depois? Tá, que eu tô dando aula agora. Terminar aqui, eu te mando mensagem lá no WhatsApp, você me fala. Tá, nada, tchau. Voltando, os desenhos técnicos, vocês não precisam colocar todos, porque o orientador vai ajudar a vocês dar ideia de como elaborar esses desenhos, mas vocês vão já colocar os básicos. O que são esses desenhos técnicos? Tudo necessário para elaborar o memorial descritivo, tudo necessário para entender o memorial descritivo, tudo necessário para colocar o projeto em prática de desenho vai entrar dentro dos desenhos técnicos. Então, planta baixa, o próprio projeto estrutural, cortes, detalhes, tudo de desenho entra no capítulo 3 de desenho técnico. E aí tem um detalhe. Se for necessário não, com certeza vai ser necessário desenhos em formato maior que o A4, né? Por isso que no TCC agora a gente vai aceitar o arquivo em PDF. Porque para não ter que vocês ficarem imprimindo aquelas pranchas, né, de dia zero, você gera um PDF e entrega um PDF para a gente abrir no computador, tá? Para não ter que imprimir. Também porque tem projeto que fica com muitas páginas. Então, para evitar de desperdiçar papel, aí imprime, não precisa imprimir, salva só o arquivo em PDF mesmo. Do desenho técnico, a gente não precisa, vocês não vão precisar fazer todos, mas pelo menos os básicos, os principais para o TCC1. Já as especificações técnicas, que é o capítulo 4, também vocês vão colocar as principais. O que são essas especificações técnicas? São todas as regras que vocês precisaram seguir naquele projeto. Então, as NRs, o plano diretor do município, as orientações da BNT, tudo que for relacionado ao projeto, os sistemas construtivos, as normativas dos materiais de construção que vocês forem utilizar. Então, tudo que for especificação técnica vai entrar no capítulo 4. Esse também não tem que estar pronto para o TCC1, porque o orientador vai ajudar vocês a melhorar o que vocês já tiverem feito no TCC1. Vocês vão escrever, mas o orientador vai melhorar. No TCC, ou no 5º capítulo, vocês vão escrever o memorial de cálculo. O memorial de cálculo também não precisa estar finalizado, vai ter que ser parcial. Porque vai depender também das orientações que o orientador vai dar, tipo, de alterar. Se ele alterar alguma coisa no desenho, vai alterar o memorial de cálculo. Ah, professora, esse memorial de cálculo tem que ser feito à mão? Depende. Se você optar fazer o cálculo à mão, você vai digitar o seu cálculo à mão e colocar no memorial de cálculo. Se você fez utilizando um software, você vai emitir o relatório do software e colocar no trabalho. Memorial de cálculo obtido no relatório do software tal, e coloca lá. Se você fez utilizando planilha do Excel, você vai colocar lá as suas planilhinhas do Excel. Então, a forma como você vai fazer esse cálculo não importa, mas você tem que colocar todo o cálculo aí dentro do memorial de cálculo. Ou colocar pelo menos assim, eu segui as equações tal, e mostrar as planilhas que você utilizou, se for no caso do Excel. Depois do memorial de cálculo, vem o orçamento, que é onde você vai colocar quanto vai custar o seu projeto, e chegar lá no final no custo unitário do serviço, por metro quadrado, alguma coisa assim. No orçamento, vocês vão fazer o orçamento da parte do projeto. Então, se você vai fazer um projeto estrutural, seu orçamento é só do estrutural. Não vai fazer orçamento da parte de fechamento e acabamento, porque não é o seu projeto. O seu projeto é só estrutural. Depois vem o cronograma físico-financeiro, que é onde você vai mostrar a saída de dinheiro na evolução do tempo, né? Vai fazer
aquela planilha que você vê as entradas e saídas na linha do tempo do seu projeto. Também tem que estar finalizado só no TCC2. O memorial de cálculo, o orçamento, o cronograma físico-financeiro, tudo é só parcial. Vocês vão começar e vão terminar no TCC2 com orientação do professor. E depois do cronograma físico-financeiro vem a conclusão ou as considerações finais. As considerações finais, se for conclusão, se você realmente concluir o seu trabalho, se você chegar no resultado definitivo, e considerações finais, se não for definitivo, se for um resultado que tem possibilidade de revisão. Aí a gente chama de considerações finais. Não é que tem que fazer os dois. Se chegou no resultado final, você chama de conclusão. Se não, se tem que fazer revisões, e não deu tempo de chegar no final, você chama de considerações finais. Que é onde você vai fazer o fechamento do seu trabalho, apresentar os principais resultados, né? Dizer qual foi o desenvolvimento acadêmico que você obteve, que você adquiriu com o projeto, vai dar uma fechada no trabalho para finalizar. Basicamente, é isso. Então, quem for fazer projeto, tem que olhar para essa tela aqui. Para o TCC1, a gente precisa de todos esses tópicos, pelo menos parcial. Ah, professora, eu não sei memória de cálculo, não sei fazer os cálculos, mas eu quero usar o PowerPoint. Desculpa, eu quero usar o Excel. Então, você vai colocar os cálculos que pretende ser feito pelo Excel, utilizando o que preconiza o autor tal. A gente vai utilizar a técnica tal. Então, você já vai dizer mais ou menos o que você pretende fazer no TCC2, mas tem que escrever todos esses elementos. Ok? Alguém aí? Ou todo mundo me deixou? Oi, gente. Eu tô aqui ainda. Eu tô aqui ainda, Tá, professor. tá bom. Presente. Oi, não ouvi. Repete. Tô aqui, professora. Tá. Dúvidas? Por enquanto não, só depois que eu começar a fazer o projeto. Exatamente. Era isso que eu queria ouvir. Só vai surgir dúvida, gente, depois que vocês começarem a produzir. Então, não percam tempo, pelo amor de Deus. Senão eu fico aqui dando murro em ponta de faca, falando. E quando vocês começarem a fazer, tudo que eu falei assim, gente, não faz assim, vocês vão fazer. Porque é inevitável, é natural. Vocês não vão lembrar tudo que eu tô falando. Então, por isso que é importante começar o quanto antes, para quando começar a produzir, já produzir do jeito certo. Tarso tá ali, Tarso e Érica é monografia, né, Tarso, se não me engano? Tarso, você tá me ouvindo? Isso, nossa monografia. Monografia. Misael, vocês são projeto, né? Ou é monografia? Ou não sabe ainda? Vai ser projeto, já tá definido já. Projeto estrutural. Paola. Paola? Oi, professora. Você vai fazer trabalho sozinha ou em dupla? Fala pra mim que eu tô anotando de novo. É em dupla com o Marcelo. Marcelo. A gente provavelmente vai fazer TCC mesmo. Monografia. Em monografia, né? Não um projeto. Tá, monografia. Deixa eu ver aqui o outro, Misael. Então é com o Marcelo. Jonatas Gomes é cowboy, né? Ou não? Jonatas? Ele tá tentando falar. Oi. A minha internet aqui tá meio ruim. Eu tô te ouvindo. Você vai fazer, já tem a dupla? Eu tô vendo aqui, professor, talvez eu vou fazer só. Talvez, né? Talvez sozinho. Mas você já sabe o que vai fazer? Ainda não. Ainda não, tô escolhendo aqui ainda. Tá bom. Carol já falou que é com o Ítalo. Carol, você só não me falou se é projeto ou se é monografia. Professora, se a gente for ficar com o tema que a gente pensou, vai ser monografia. Né? Tá. E Gabriel, não sei se Gabriel falou. Não, Gabriel perguntou do orientador. O meu é monografia também. Já tem uma dupla? Já sim, com Davi. Davi. Eu já anotei, mas eu anoto de novo, porque às vezes vocês mudam. Mas por isso que eu sempre pergunto. Jonatas, Marcelo, Carol. Quem é BML _9 que tá aí, gente?
Professor, eu tô achando que é Bruno Molina, só que ele tinha falado que ele não conseguiu mexer no áudio. Sou eu, Bruno Molina. Ele tá ouvindo agora. Ótimo. A dupla é eu e Juliana. Você e Ju. Isso. Ok. Beleza. Você já decidiram o que vão escrever? Você tem mantido contato com ela? Não, a gente ainda está discutindo o tema. Ok. Pessoal, como vocês falaram, as dúvidas vão surgir quando vocês começarem a produzir. Então, a minha ideia, professora, eu não sei ainda o que eu vou fazer, não tem problema. Pega o Word, pega o manual da FASB, abre no final do manual. Lá no final tem os exemplos da capa, contracapa, de tudo. E vai fazendo aquilo ali. Por mais que você não saiba ainda, não tenha noção do que você vai escrever, os elementos pré-textuais são iguais para todo mundo. Capa, contracapa, resumo. Mas deixa em branco. Escreve resumo, deixa em branco. Ficha de avaliação. Tudo isso vocês já vão escrevendo para vocês virem um trabalho e começar a ganhar corpo. E faz do zero. Não pega um trabalho pronto. Geralmente a gente pega um trabalho que a gente já tem, aproveita modelo de capa contra capa e faz por cima. Não façam isso, porque os modelos que vocês têm aí não são padronizados igual ao manual. Eu já vi alguns, me mandaram, eu devolvi, mandei pedir para corrigir. É o ideal, a não ser que você tenha habilidade, tem gente que tem habilidade de fazer, de corrigir. Então, pode pegar um pronto, mas vai fazer formatando igual tá lá no manual. Não tem figurinha... Oi? Não. Não tem figurinha da FASB, não tem tamanho de letra maior, é tudo tamanho 12. Pega o manual, vai olhando e vai fazendo e me manda. Mesmo que não tenha nada, eu olho. Aquilo você já vai tendo, vendo o arquivo, o seu trabalho crescer e aí vai surgindo ideia. Fé em Deus, vocês vão começar a dar formato para esse negócio. Por mais que vocês ainda não tenham começado a escrever, eu já posso ir corrigindo essa parte dos pré-textuais. A gente já ganha tempo com isso aí. Então, o máximo que vocês conseguirem mandar, mesmo que esteja tudo em branco, só os tópicos com as páginas bonitinhas, já vai começando a pegar um formato. Então, façam, me mandem, que eu vou respondendo os e-mails de vocês, tá bom? Tá certo, professora. Então, eu Tá certo, professora. agradeço a participação de vocês. E vocês 8... É importante vocês estarem presentes aqui para conversar comigo, para não deixar as coisas para a última hora. Eu sempre estou falando um detalhe ou outro que é importante para o trabalho. E muito obrigada. Se alguém tiver mais alguma pergunta. Não, nenhuma. Não? Então, obrigada. Vocês podem desligar, então. Boa noite. Eu vou encerrar a gravação para não ficar muito grande e vou botar lá na pasta para vocês depois. Valeu, galera. Valeu, Saudade. professora. Boa Obrigada. noite, professora. Valeu. Se cuidem, pelo amor de Deus. Quem puder ficar em casa, fique em casa. Fé em Jesus, isso vai passar. Todo Amém. mundo em casa. Valeu, valeu. Valeu, obrigado.